Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Golini, sou comentarista e jornalista esportivo e tô aqui para falar sobre esse jogo horrível que o Corinthians fez hoje na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Coritiba 2, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que colocou frente a frente duas equipes que tiveram bastante tempo para descansar, né, desde a última partida que disputaram. Ambos foram eliminados na semifinal dos seus respectivos estaduais, o Corinthians para o Novo Horizontino e o Coritiba para o Operário, né, perdeu nos pênaltis. O Coxa teve ainda um pouco mais de tempo para trabalhar, né, teve 14 dias, enquanto o Corinthians teve 10, mas o que se viu foi um Corinthians pouquíssimo inspirado hoje lá na Neoquímica Arena em Itaquera. Hoje o Corinthians mostrou até um desempenho pior do que foi o jogo contra o Novo Horizontino, em que o Corinthians também teve muitas dificuldades de criar, né? Enfrentou um Coritiba que foi de acordo com a característica do time do Fernando Seabra, né? Nesse início de Brasileirão, ou até aqui é a menor média de posse de bola por partida do Campeonato Brasileiro, o Coxa, e veio para se defender, veio para fechar os espaços, veio para marcar um bloco mais baixo e correr no contragolpe, apostar na velocidade do Breno Lopes, também na qualidade do Lucas Ronier. Essa era a ideia do Coritiba. Então se formou ali duas linhas de quatro, então com quatro defensores, quatro meio-campistas, e lá na frente ficava o Josué e o Pedro Rocha, né, mais espetados para puxarem um contra-ataque. Os dois pontas avançavam também, né, o Breno pela esquerda e o Lucas Ronier pela direita. O Corinthians veio com uma escalação interessante em algumas posições, né? O Alan, hoje escalado como titular. Lá na frente, uma dupla de Memphis e Guinegão. Então, né, até na partida anterior, justamente da eliminação, foi o Corinthians de Garro e Memphis fazendo essa dupla. Então, faltou alguém para correr. E aí a ideia era que o Guinegão fosse esse cara, mas também não conseguiu ir muito bem hoje. O atacante aí, cria do terrão do Corinthians, né? Uma partida que marcou alguns tabus quebrados. O Coxa nunca tinha vencido na Neoquímica Arena, então, né, desde 2014 aí, né, que o estádio tem recebido partidas entre os dois clubes. Aliás, em 7 jogos tinham sido 6 vitórias do Corinthians e um empate. Então, inclusive foi o primeiro jogo, né, entre os dois, um 2-2 lá em Itaquera. E além disso, fazia 15 anos que o Coritiba não vencia o Corinthians em qualquer estádio. A última vitória foi em 2011. Olha, faz tempo, hein? Onde você estava em 2011? O que você estava fazendo? Rapaz, olha, só até tava pegando aqui, só por curiosidade, alguns jogadores que estiveram naquela partida, né? O Coritiba venceu por 1-0 lá no Couto Pereira, gol do lateral direito Jonas. Lembra do lateral direito Jonas? Eu lembro, não sei você, mas tava do Corinthians, ó, o Paulinho, o Chicão, o lateral Ramon, o goleiro Júlio César, né, que pouco tempo depois seria substituído pelo Cássio, da titularidade do Timão, o Danilo, que agora tá treinando lá o time de Minas, lá o Pouso Alegre, né, o Zidanilo, Emerson Sheik, William Bigode. No time do Coritiba tinha Leandro Donizete, saudoso Leandro Donizete, a zaga com Gessi e Emerson Silva, Lucas Mendes, Jonas, Vanderlei, goleiro Vanderlei, Léo Gago, Marcos Aurélio, rapaz. Né, o time era treinado pelo técnico Marcelo Oliveira, que depois ganharia o bi do Brasileirão com o Cruzeiro, e também o Tite era o treinador do Corinthians. Interessante aí um fato. Então é isso. O Coritiba não vencia desde essa partida em 2011, o Timão, e conseguiu vencer hoje. E aí, assim, um deserto completo de ideias do Timão. Um time pouquíssimo criativo. Até no começo do jogo parecia que o Corinthians ia engrenar, porque teve uma boa chance com o André, depois teve uma bola de fora da área com o Breno Bidon, e aí parecia que o Corinthians ia pressionar até encontrar o seu gol. Mas o tempo foi passando e o Corinthians foi piorando ao longo do jogo. Opa, caiu aqui. Então, o Corinthians foi piorando. Passou a não encontrar espaços.
o Coritiba fechava, como eu disse, né, nessa linha de 4-4-2, fechava muito bem por dentro e não dava espaço ali, né, entre as linhas para o Corinthians trabalhar. Aos poucos, os laterais que tinham mais liberdade no começo do jogo foram sendo bem marcados, né? O Matheus Bidu e o Mateuzinho eram sempre muito bem fechados. Quando via o cruzamento para dentro da área, o Coritiba afastava muito bem. E aí, outro dado interessante, o Coritiba, hoje o Corinthians tentou 42 cruzamentos, 42 cruzamentos. Sabe quantos o Corinthians acertou? 8, 8 cruzamentos de 42 tentados. Então o Corinthians tentou o tempo todo cruzar essa bola na área, porque ela não conseguia chegar por dentro. O Garro engolido pelo meio campo do Coritiba. Memphis engolido. O Guinegão não conseguia encontrar espaço, porque o Coritiba estava muito postado na defesa, então ele não tinha esse espaço para fazer o facão, para correr, para dar opção na velocidade. O André estava encaixotado, o Breno Bidon era o que saía um pouco mais para tentar criar, os cruzamentos não davam certo, porque tinha uma zaga do Coritiba muito bem fechada e o time fazia esse balanço muito bem, né? Até vou confirmar aqui, né, o dado do SofaScore. Isso mesmo, 19% de precisão nos cruzamentos para o time do Corinthians hoje. Então, assim, se a jogada por dentro não acontece, se os cruzamentos não dão certo, se não tem jogada de linha de fundo, não tem nada. E o Coritiba foi se fechando muito bem, tinha muitas dificuldades de chegar no ataque, mas aí na primeira chegada que o Corinthians conseguiu finalizar alguma jogada, foi o gol, né, com o Jaci Maranhão, que vinha muito bem na defesa, né, era um desses que estava afastando muito bem as bolas lançadas na área, e ele que tem 1,92 m, subiu mais alto que o Gustavo Henrique, que tem 1,95 m, né, 3 centímetros a menos, mas a bola entrou, né? Então isso que importa. E o Jaci Maranhão conseguiu abrir o placar para o Coxa ainda no primeiro tempo, né? O jogo era onde o Coritiba tinha dificuldade de atacar, mas aí conseguiu com esse gol do Jaci Maranhão. Até ele que acabou saindo machucado, né? Saindo, aliás, não machucado, mas saiu preocupando bastante no segundo tempo. Ele que caiu meio desacordado no campo. Até pegar aqui, pausei só para confirmar aqui a informação de que o Coritiba, né, pouco tempo depois já postou, ele sofreu uma concussão, foi encaminhado para avaliação médica e exames, e aí em breve também, né, vão ser trazidas mais informações, mas o Jaci Maranhão, num lance no segundo tempo, teve uma batida, né, de fora da área do Carrídio, e a bola pega no rosto dele, ele cai no chão, e até parecia um lance normal de jogo, mas ele fica caído. E aí entra a ambulância, ele sai com o colar cervical, então preocupou ali na situação, mas pelo jeito tá tudo bem com ele, né? Encaminhado aí aos exames médicos, mas preocupa, né, para a sequência aí do time do Coxa, o Jaci Maranhão, que hoje fez um grande jogo, tomando a posição do Thiago Kozer, né, que vinha sendo titular ali, já foi o Thiago Santos também, então hoje o Jaci Maranhão ganhou a vaga, foi muito bem, mas acabou saindo com essa concussão, né? Além de ter feito um gol muito importante, destacar o Josué, que deu assistência no cruzamento, muitos cruzamentos fechadinhos do Josué, sempre levando perigo. E aí veio o segundo tempo, o Corinthians tentou mexer um pouco na dinâmica, né? Hoje não era o Dorival que estava na beira do campo, mas é o Lucas Silvestre, né? Que é o auxiliar dele. O Dorival tá suspenso. E aí o Corinthians tentou jogar o André pro lado direito, jogar o Garro um pouco mais para a esquerda, o Bidon por dentro, tentou trocar um pouco, né, o esquema ali e continuou sem dar certo, até o Gustavo Henrique em alguns momentos ali, já no comecinho do segundo tempo, já estava quase como um centroavante. O Corinthians foi encontrando problemas e aí, numa jogada rápida pelo lado esquerdo, o Coxa conseguiu trocar bons passes ali e aí tava a defesa toda do Corinthians de um lado. Cruzamento, a bola chega no Lucas Ronier. E ele, de cabeça, faz o segundo gol do Coritiba. O Lucas Ronier, que é subestimadíssimo, pouquíssimo falado. Lucas Ronier, mas é um bom ponta, que tem finalização, que tem drible, que tem recurso. É um bom jogador
e que já tem sido especulado em alguns outros times, mas precisa ser mais olhado o ponta da equipe do Coxa. E continuou o Corinthians tentando, e aí o Lucas Silvestre colocou ali dois pontas, né? Abriu o time com o Vitinho, com o Dieguinho, mas nada, 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 nada. O Corinthians hoje finalizou 6 bolas. 6. E não tô falando de finalizações no gol, tá? Tô falando de finalizações no total. Perdão, finalizou 11 bolas. Mas muitas no finalzinho ali, né? De cabeça, no abafa, cruzamento para dentro da área, a bola sobra ali. Mas, assim, de finalizações mesmo, chegou ali nos 85 minutos e tinha dado só 6 finalizações no ultimão. Então, assim, é muito pouco, é muito, muito pouco mesmo. O que o Corinthians conseguiu hoje levar de perigo, o que o Corinthians conseguiu fazer. O time pobre, pobre de ideias, um deserto, assim. Então, um time nulo em campo e que refletiu no placar, né? O Coritiba muito correto dentro da sua proposta, se fechou muito bem e atacou muito bem para aproveitar as suas chances, aproveitou e conseguiu fazer esse 2-0 no placar. Em relação à temporada, isso não significa muito, mas mostra que o Corinthians, quando enfrenta times de bloco mais fechado, tem muitos problemas para criar, que começa a depender dos cruzamentos e quando eles não dão certo, o time não tem alternativa. E o Coxa, eu não acho que vai cair não, viu? Eu acho que o Coxa permanece na Série A esse ano, é um time competitivo, é um time organizado, o Fernando Seabra faz um bom trabalho. Assim, né? Vai precisar manter isso ao longo do campeonato, mas esse estilo mais fechado e apostando no contragolpe tem dado certo, especialmente fora de casa, né? Dentro de casa, no Couto Pereira, o time tem sofrido aí para vencer esse ano, mas eu vejo um bom caminho aí para o Coritiba se manter na Série A, que é o objetivo principal do clube. O Corinthians precisa de um algo a mais, até precisa de mais criatividade em alguns dos seus jogadores. Memphis ainda não estreou pelo Corinthians na temporada, ainda não teve um jogo assim que deu para falar que ele foi bem. Então, assim, é complicado, complicado o momento aí do Timão, que, é claro, tem as suas ressalvas, né, nesse início de temporada, físicas especialmente, mas hoje não tinha essa desculpa. Teve 10 dias aí para poder descansar e treinar, e mesmo assim foi muito mal. Certo? Então é isso. Deixa aí seu like, deixa aí o que você achou da atuação do Timão hoje contra o Coritiba, se isso preocupa para a sequência, né? O Coritiba que enfrenta o Remo na próxima rodada em casa, né? O Coritiba recebe o Remo e o Corinthians visita o Santos num clássico que o Corinthians é favorito, mas que precisa demonstrar um futebol melhor, certo? Então é isso, deixa aí seu like, deixa aí o que você achou do Timão e também do Coxa, e no resto é isso. Abraço, forte abraço, tamo junto, se inscreve aí no canal.